Olá a todos e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Allied Trading. Este canal do YouTube que tem por objetivo de formar aqui em Trading Forex. Então, sem perder tempo, vamos aqui ler os disclaimers atencionalmente e depois vamos diretamente ao tema de hoje. Então, o tema de hoje que fala aqui sobre o MACD, o MACD. Então, a MACD é um dos indicadores, como eu tinha dito, mais utilizados pelos traders. Então, aqui vamos ver hoje a definição do MACD, vamos ver os componentes do MACD, porque o MACD é um indicador que é composto por diferentes componentes. Vamos ver também junto a fórmula para calcular o MACD. E na utilização do MACD, a gente vai ver como identificar uma tendência de alta com o MACD, como identificar uma tendência de baixa com o MACD, e vamos ver também as regras a seguir para explorar bem aqui o indicador do MACD. Então, como sempre, no final a gente vai ver isso tudo com exemplo na prática para que a gente possa compreender como é que isso se utiliza. O MACD, o que é o MACD? O MACD é média de moving e divergência e convergência, média de movimento e divergência e convergência. É um dos indicadores mais utilizados como o RSI ou o média móveis. Então, o MACD é composto por a curva do MACD, a curva do sinal, barras e histogramas. Estes são os três componentes do indicador MACD. E temos no fim a linha média que é de zero. Então estes são os quatro componentes do MACD. Como a gente pode ver aqui neste exemplo, vamos ver aqui primeiramente a curva do MACD. A curva do MACD é uma linha que está presente aqui de cor vermelha. Então, se a gente ver mais aqui perto, vamos ver a curva do sinal. A curva do sinal é esta curva, esta linha que está aqui de cor azul. Então, a gente tem aqui o histograma, as barras de histograma. Então, essas barras de histograma também a gente vai ver em detalhes o que é que isso significa. E para acabar, aqui no fim, temos a linha média, que é um valor de zero. Então, a gente vai ver cada um destes componentes, um a um, o que isso significa, o que isso nos dá como resultado. Então, os componentes do MACD, a curva é calculada a partir da diferença de duas médias móveis exponenciais. A gente já viu a média móvel, a gente sabe o que significa média móvel, como é que ela funciona. Então, o que a gente viu é uma média móvel que se trata do preço. Então, uma média móvel que vai calcular o preço, mas esta curva MACD é uma média móvel exponencial. Temos dois tipos de média móvel. Temos média móvel normal e a média móvel exponencial. Então, aqui a curva do MACD tem uma média móvel. Ela é calculada a partir da diferença entre duas médias móveis, uma de curto período e outra de longo período. A curva de sinal é uma média móvel exponencial de 9, que calcula a curva do MACD. Então, aqui nós temos duas linhas. A linha vermelha que a gente viu primeiramente é a curva MACD. Então, essa curva MACD, ela é uma média móvel que calcula a diferença entre duas outras médias móveis, que seja uma média móvel de curto período e uma média móvel de longo período. Então, ela também é chamada de lenta, por quê? Porque ela vai calcular aqui, como a gente viu, vai fazer muitos cálculos, então vai pegar mais tempo para poder se mover. Então, a curva de sinal é uma média móvel de que a média móvel da curva MACD. Então, ela vai calcular aqui a evolução dessa curva, que ela também vai calcular a evolução de outras médias móveis. Então, nós temos aqui duas médias móveis diferentes. A histograma é um pouco mais fácil a compreender. Ela representa a diferença entre duas curvas. Então, a curva que a gente vê aqui e esta curva que a gente vê aqui, elas vão evoluir. Às vezes vão se aproximar e às vezes vão estar longe umas das outras. Então, aqui a histograma vai nos dar a diferença que existe entre essas duas curvas. Quando elas são mais próximas, vamos ver aqui os histogramas que ficam mais longos
E quando os histogramas ficam mais curtos, quer dizer que as duas curvas estão próximas. A fórmula para calcular a curva MACD, ela é baseada neste cálculo aqui. Então nós temos valor MACD igual a valor MACD, quer dizer, a curva MACD, ela calcula a média móvel de 12 de curto período menos a média móvel de 26 períodos, que é a média móvel de longo período. Então a fórmula para calcular a curva de sinal, a curva que está aqui, ela é calculada baseando-se neste fórmula. Então a curva de sinal é igual a uma média móvel de 9, como a gente vê aqui, de 9 períodos, do valor daqui desta curva. Então ele vai calcular ou então as fechaduras ou então as aberturas de que? Da curva MACD. Quantas vezes em média a MACD foi fechada ou foi aberta neste nível? Então ela vai dar o resultado aqui, e o resultado será aqui feito pela curva de sinal. Então, a fórmula cálculo do histograma é baseada neste fórmula que a gente vê aqui. Como a gente viu, o histograma ela vai se basear as duas linhas, as duas curvas, a curva MACD e a curva de sinal. A curva MACD menos o valor da curva de sinal. Temos aqui o valor da curva MACD menos o valor da curva de sinal, e isto, o resultado será visto no histograma. Então, como identificar uma tendência de alta com o MACD? Porque este é o objetivo principal da utilização deste indicador, para saber quando é que eu posso comprar e quando é que eu posso vender. A gente sempre compra quando o mercado está numa tendência de alta, e a gente vende quando o mercado está numa tendência de baixa. Então, numa tendência de alta, quando eu quero comprar, como é que eu posso utilizar o MACD para poder comprar? Para identificar uma tendência com o MACD, temos que usar todos esses elementos, os elementos que a gente viu, curva MACD, o sinal de MACD, as barras e histogramas, para que a gente possa compará-los, observando a sua direção e seu posicionamento. Vocês vão ver que isso aqui é muito simples a utilizar. Então, para identificar o mercado de alta com a MACD, o que a gente faz? Para identificar o mercado de alta com a MACD, primeiramente a gente vai ter que ver a curva de sinal. Então, a curva de sinal ela vai ter que evoluir em cima da curva MACD. Este é um dos primeiros pontos que nos dá a informação sobre que estamos face a um mercado alto. Segundamente, ambas as curvas, que sejam a curva de sinal e a curva MACD, devem estar acima da linha 50. A linha 50 é a linha média. A linha 50, aliás, a linha 0. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ver aqui a linha 50, a linha 0, isso quer dizer que é a linha média. Está bem? Então, aqui temos ambas curvas. O fato de ter as duas curvas, que seja a curva de sinal e a curva do MACD, evoluindo na mesma direção, ou seja, numa direção que é acima da linha de 50, linha média, isso é o segundo critério que mostra que estamos face a um mercado alto. Então, terceiramente, nós temos as barras e histogramas. Então, este também é um dos componentes do MACD. Como eu disse, vamos utilizar todos os componentes para poder identificar a tendência atual. O objetivo daqui é identificar a tendência. Antes de comprar, a gente tem que identificar a tendência. Então, as barras e histogramas também vão nos ajudar a identificar a tendência do mercado. Como é que vamos poder fazer isso? As barras e histogramas devem estar acima da linha média, que é a linha de 0 ou a linha de 50. Então, estas são as informações que devemos ter para poder determinar aqui o mercado alto graças ao MACD. Como a gente pode ver nesse exemplo, primeiramente a gente disse que devemos ter a curva de sinal que deve evoluir acima da curva MACD. Então, nós temos aqui a curva MACD, que está aqui de vermelho, e a curva de sinal. Nós vemos bem que aqui a curva de sinal ela está evoluindo por cima da curva MACD. Então, a primeira critério, ou então o primeiro critério já está aqui exato.
Então, segundamente, a gente disse que deveremos ver ambas as curvas, as duas curvas, evoluindo em cima da linha média, que é a linha de 0. Este é o segundo critério que a gente deve ter para poder determinar aqui a tendência do mercado, seja a tendência alta do mercado. Terceiramente, a gente disse que vamos dever utilizar também as barras histogramas para poder determinar. Então, aqui as barras histogramas devem estar aqui acima da linha 0 e também de cor verde, porque as barras histogramas, quando elas estão por cima da linha 0, elas são de cor verde, mas quando elas estão do lado baixo, elas estão de cor vermelha. Então, esta aqui são as três opções, estes aqui são os três pontos principais para poder determinar a tendência alta utilizando o MACD. Então, agora, como identificar uma tendência baixa? A tendência baixa a gente identifica para poder vender, porque a gente vende quando o mercado está baixo. Então, para identificar a tendência de queda ou então a tendência de baixa do mercado, então com o MACD a gente vai basear no mesmo critério que a gente viu, mas vice-versa, quer dizer no modo contrário. Então, primeiramente, para identificar o mercado em baixa com o MACD, a gente vai dever observar a curva de sinal. Então, a curva de sinal, em vez de evoluir em cima da curva MACD, ela vai desta vez evoluir embaixo da curva MACD. Segundamente, ambas as curvas, que são a curva de sinal e a curva da MACD, elas vão estar abaixo da linha de 50, ou a linha de 0, que corresponde aqui à linha média. Este é o segundo critério. Terceiramente, a gente vai ver simplesmente as barras histogramas que serão evoluídos desta vez por baixo da linha média, que corresponde aqui ao nível 0. Como a gente pode ver neste exemplo, primeiramente a gente tem aqui a curva de sinal, que está evoluindo embaixo da curva do MACD. Aqui a gente já tem a primeira informação. A segunda informação, ambas as curvas aqui estão por baixo da linha 0, que é a linha de média. A terceira coisa, o terceiro ponto aqui consiste a ver os barras de histogramas. Os barras de histogramas aqui estão do lado de baixo da linha média, como a gente disse. Quando as barras estão de cima da linha 0, elas serão de cor verde, mas quando elas estão do lado de baixo, elas serão de cor vermelha. Então, estes aqui são os critérios para determinar a tendência de alta ou a tendência de baixa utilizando o MACD. Então, as regras para seguir a exploração adequada do MACD. Então, a gente sempre terá regras aqui concernando os indicadores. Por quê? Porque os indicadores têm sempre as regras que a gente deve seguir para poder respeitar aqui a sua utilização. Primeiramente, para uma melhor utilização do MACD, a gente deve respeitar as regras seguintes. Para identificar a tendência, o MACD deve estar em convergência com o mercado. Aqui nós falamos de convergência, como a gente viu no RSI, é um assunto que a gente já tinha visto. Se você ainda não viu este vídeo ou ainda não sabe do que se trata de convergência e divergência, vai aí assistir o vídeo sobre o RSI e vai compreender melhor. Aqui o preço e o MACD devem converger aqui, falando sobre a direção do mercado. A força de uma tendência é identificada identificando a lacuna entre as duas curvas, a curva de MACD e a curva de sinal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mais a distância entre estas duas curvas, mais a tendência ela está estável e identificada. Menos distância existe entre essas duas curvas, menos a tendência é identificada. Então, quer dizer que no caso onde as curvas não estão muito longe e estão próximas, a tendência ela é fraca. Então, ela fica forte quando vemos um longo espaço entre essas duas curvas. E podemos ter aqui uma reversão de tendência. Então, terceiramente, a fraqueza de uma tendência é identificada quando a proximidade das duas curvas é identificada. Então, como eu acabei de dizer agora, quanto mais
temos a diferença entre as duas curvas, então mais a tendência está estável. Então, quanto menos a distância é identificada, então menos a tendência é forte. Então, ela é fraca. O mercado em baixa é representado por linhas MACD e a linha de sinal, que se movem abaixo da linha de média. Como a gente viu, o movimento das duas linhas debaixo da linha média, que é a linha de zero, do nível 0, isto mostra que a gente está no mercado de baixa. Então, o mercado de alta é representado quando temos as duas linhas evoluindo em cima da linha de zero. Então, para que a gente possa compreender aqui mais sobre o MACD, vamos colocar tudo isso em prática diretamente no TradingView para que a gente possa compreender melhor como utilizar. Então aqui a gente está no TradingView. O TradingView é uma plataforma que a gente utiliza, sempre vai utilizar aqui, uma das plataformas mais utilizadas pelos traders. A gente pode ver aqui que estamos num gráfico, o gráfico do dólar americano e o franco suíço. A gente vai adicionar aqui, começar para adicionar, como a gente já viu num dos vídeos anterior. Aqui a gente tem a possibilidade de adicionar o indicador. Quando a gente vem aqui, a gente mete MACD, MACD Convergence Divergence Moyenne Mobile, está em francês, mas a gente pode utilizar. Fazendo um clique, a gente já adiciona. Temos aqui o RSI, temos o MACD, mas o RSI a gente pode tirar aqui o RSI e temos aqui o gráfico presente com o MACD. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu como utilizar o MACD. Para começar, vamos descobrir aqui as linhas, os componentes do MACD. Como a gente viu, a gente tem a linha aqui do MACD e a gente tem a linha do sinal. Então, estas duas linhas estão presentes aqui e elas evoluem às vezes por cima da linha de zero, que a gente vê aqui. A linha de zero está bem aqui no meio, bem visível, como a gente pode ver neste nível aqui. A linha de zero, a linha está aqui visível. Então, a gente tem aqui o histograma, como a gente viu. O histograma, quando elas evoluem por cima da linha de zero, elas estão de cor verde, e quando elas evoluem por baixo da linha média, elas estão de cor vermelha. Então, a gente pode ver como é fácil identificar a tendência graças ao MACD. Por quê? Porque a gente viu que utilizando o MACD, evidentemente que a gente vai utilizar o MACD também utilizando o gráfico. A gente não vai utilizar o MACD só e comprar e vender, não. Se eu meti o gráfico do MACD é para que a gente possa descobrir junto os componentes. Então, a gente pode ver aqui que neste exato momento, aqui temos as duas linhas que estão evoluindo por cima da linha mediana, da linha média. E nós temos aqui a linha de sinal que está evoluindo por cima da linha MACD. Aqui nós temos uma correção e veio reintegrar mais uma vez, entrar mais uma vez aqui nesta linha, para depois cortar aqui por baixo e trocar de direção. Então, aqui nesta fase, a gente está aqui numa fase de alta, só baseando-se no MACD, a gente já pode determinar aqui a fase de alta. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem aqui a curva de sinal evoluindo por cima da curva MACD, e a gente tem ambas as curvas que estão evoluindo por cima aqui da linha média, que é a linha de zero. Terceiramente, a gente tem os barras histogramas que estão também por cima aqui da linha mediana. Então, aqui, se a gente voltar, a gente pode ver aqui que corresponde aqui. Então, esta tendência alta que está aqui neste lado corresponde a esta tendência alta. A gente viu que a correspondência está normal. Por quê? Porque se a gente vir aqui, estamos aqui, e aqui tudo está feito. As linhas a gente pode meter aqui, como a gente viu, o suporte, baseando-se no critério que a gente viu no outro vídeo. Temos aqui o suporte aqui com o impacto,
segundo impacto, terceiro impacto, quarto impacto. Então aqui nós temos aqui de baixa de cada vez mais alta e alta cada vez mais alta. Então todos os componentes daqui do EMACD nos dão aqui esta informação. A gente viu antes mesmo de ver aqui o gráfico que, baseando-se só sobre o que a gente estudou, hoje podemos determinar a tendência do mercado. E quando a gente viu aqui o mercado, a gente viu que exatamente o EMACD nos deu essa informação. Então esta tendência alta corresponde aqui, é certificada ou é confirmada aqui com o EMACD. Isto aqui é muito importante. A gente não vai só se basear aqui no preço para determinar e confirmar. Uma vez que a gente determina o preço, a gente tem que confirmar. Então, a gente utiliza os indicadores para que a confirmação seja feita. Aqui o EMACD nos deu esta confirmação. A gente deve ter o mínimo 2 a 3 confirmações para poder entrar em posição. Aqui o objetivo é de determinar a tendência e a gente determinou a tendência graças ao EMACD. Se a gente voltar aqui no EMACD também, para poder tentar determinar a tendência de baixa, a gente verá que é fácil. Por quê? Porque primeiramente nós temos aqui a curva do sinal que evolui por baixo da curva EMACD. Aqui nós temos o fato dele cortar em alta, é uma correção para depois voltar a cortar e evoluir embaixo desta curva. Ok, primeiramente a curva do sinal já está identificada. Nós temos aqui ambas as curvas que estão evoluindo por baixo deste nível 0. O baixo do nível 0 que se encontra aqui. Nós temos ambas as curvas que estão evoluindo aqui debaixo deste nível 0. Ok. Terceiramente, a gente tem as barras de histogramas que estão de cor vermelha, evidentemente que mostra que ela está evoluindo debaixo dessa linha vermelha. Então nós temos aqui os critérios que nos mostram que estamos face a um mercado de baixa. Então podemos vir aqui no gráfico para ver. E se a gente vir aqui no gráfico, evidentemente veremos que o EMACD nos deu aqui a confirmação da tendência. Por quê? Porque se nós ver, aí nós temos aqui uma tendência de baixa com nível baixo cada vez mais baixo e nível alto cada vez mais baixo. Então isto aqui é graças ao EMACD a gente pode aqui conseguiu identificar ou confirmar a tendência. Temos alta cada vez mais baixos e baixas, níveis baixos cada vez mais baixos. Então graças ao EMACD a gente pode aqui identificar o mercado. Então isto é um resumo sobre como utilizar o EMACD para poder identificar a tendência alta e a tendência baixa. Na segunda fase, a gente vai ver como utilizar o EMACD para comprar, porque o EMACD nos dá também sinal de compra e sinal de venda. A gente vai ver junto. Na segunda fase, a primeira fase consiste a conhecer os indicadores. Então a gente conheceu a média móvel, o RSI, e hoje o EMACD. A segunda fase vai ser baseada sobre como utilizar estes indicadores para poder comprar e vender, porque no fim o objetivo de um trader é de comprar e vender e ganhar dinheiro. Então eu espero que este vídeo vos aprendeu muito. Se for o caso, meta aí um like e partilha este vídeo com os seus amigos, pessoas que também querem compreender sobre o trading. Se vocês têm perguntas, podem mandar a pergunta no comentário e a gente vai abrir também um grupo especial, porque eu já tenho tantos grupos em francês sobre trading. A gente vai criar um grupo especial. Você lá na descrição vai ter o acesso a esse grupo, onde a gente poderá trocar de ideia e responder às perguntas que vocês fazem. No próximo curso a gente vai ver os padrões gráficos. Os padrões gráficos são imagens ou são figuras que nos mostram aqui os gráficos. Essas figuras que têm significado. Então a gente vai decorticar, ou então a gente vai ver em detalhes o que significa estes padrões ou estas figuras. Então temos aqui vários tipos de padrões de figuras. Temos figuras de reversão de alta, temos figura de reversão de baixa e a gente vai ver isso tudo em detalhes. Então a gente vai ver também junto as regras a seguir para aproveitar o máximo dos padrões gráficos, porque padrões gráficos nos dá dinheiro no trading. Isso é exato. Tem pessoas que se fazem muito dinheiro no trading só utilizando os padrões gráficos, evidentemente com outras confirmações, porque sempre vamos precisar de confirmações. Então a gente vai ver no fim, colocando tudo em prática,
teoria em primeiro lugar, mas prática em segundo lugar, sempre importante na prática para que vocês possam compreender como utilizar. Então, encontramos até lá, fiquem bem, próximo vídeo, tchau!